ia começar dando muito boa noite a todos. Muito bem-vindo, Wanderson, muito obrigada. Nós estamos aqui todas lisonjeadas com a sua presença. É uma honra enorme tê-lo aqui conosco. Você, com certeza, tem sido o representante forte aí no momento da enfermagem nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? O Dr. Wanderson é enfermeiro, epidemiologista, o currículo dele é enorme, né? Hoje todo mundo faz referência a ele, ao brilhante trabalho que ele fez na gestão do ministro Mandetta, né? Mas a gente sabe que é enfermeiro, fez o doutorado em epidemiologia e conhece muito da nossa profissão e tem sido, assim, o nosso grande representante. Uma experiência enorme em gestão de saúde, né, emergência e saúde. Enfim, eu agradeço o fato de você ter vindo gentilmente compartilhar todo o seu conhecimento nesse momento que a gente precisa. Acho que todo o conhecimento é inesgotável nesse momento, né? Por mais que a gente queira estudar e se atualizar, a gente sempre tem dificuldade, sempre tem uma coisa nova para aprender dessa pandemia. Então, te agradeço muitíssimo, não vou ocupar nosso tempo, vou passar a palavra para você e aí depois a gente volta a abrir para perguntas. Nós temos o chat, as pessoas já começaram até a fazer algumas perguntas, então passo a palavra para você, Wanderson, qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, boa noite a todos e todas que estão aqui participando. Quero, em primeiro lugar, agradecer a professora Regina, a professora Lúcia, a professora Érica, a professora Maria de Fátima e todos que estão aqui participando em nome da Escola de Enfermagem da USP. Eu venho da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem uma relação muito próxima com a Escola de Enfermagem da USP, e eu estou muito lisonjeado, muito agradecido pelo convite e poder debater com vocês aqui alguns aspectos. Realmente é impossível conseguirmos acompanhar toda a evolução que essa pandemia tem gerado. Antes de começar, eu sou o Anderson Oliveira, eu sou enfermeiro, eu comecei trabalhando como enfermeiro em doenças infecciosas no Hospital de Referência de Doenças Transmissíveis de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o Hospital Eduardo Menezes, mas eu fiz iniciação científica em epidemiologia, ou seja, a epidemiologia ela me segue desde a graduação. E em 2001 eu estava coordenando o Programa de Saúde da Família em Contagem, Minas Gerais. Na época era o maior programa, tínhamos 86 equipes de saúde da família, eu coordenava o programa e fui aprovado no EPSUS, que é um programa de epidemiologia de campo do Ministério da Saúde. Eu sou da segunda turma e vim para Brasília e comecei trabalhando com doenças emergentes e emergentes. Então, desde o começo, eu tive um trabalho muito focado em emergências, em epidemias, em situações e organização do sistema de vigilância. E participei, foi quando eu conheci o Rodrigo Angerami, que é um grande amigo meu da Unicamp, e nós fizemos um trabalho de montar um sistema de vigilância de síndromes febris ictero-hemorrágicas agudas, junto com uma outra enfermeira, a doutora Vera Gattas, que foi minha chefe, uma grande amiga minha, e nós montamos esse programa na Amazônia, fizemos esse trabalho em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, lá no Bico do Papagaio, ali no Tocantins. Foi uma experiência muito legal. Depois eu fui para trabalhar com febre amarela, trabalhei também com leptospirose, e depois eu fui convidado, na época, pelo Dr. Jarbas Barbosa, que era o secretário de Vigilância e Saúde, para montar o CIEVES, para estruturar a rede de Centros de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde. Desde aquela época, eu participei da revisão do Regulamento Sanitário Internacional e nós começamos a montar e estruturar a cadeia de resposta do Brasil. Eu era o ponto focal do Brasil junto ao Regulamento Sanitário Internacional, e isso foi em 2005. Eu fui para Genebra, fiquei lá algumas
algumas semanas para poder entender como era o processo, voltei, e aí a gente nós implementamos, eu, Eduardo Age, Jorge Neck, que é o diretor hoje lá em Pernambuco, nós montamos a rede CIEBS, a rede de alerta e resposta à emergência de saúde pública. Depois, essa rede foi expandida, hoje nós temos CIEBS em todos os estados, em todas as capitais, em alguns municípios de fronteira e municípios estratégicos. Ela está se expandindo. Fizemos cursos de especialização, parcerias de toda a ordem para poder organizar a resposta, e eu tive a oportunidade de coordenar, além de surtos, pequenas emergências locais, investigar se o febre amarelo e tudo mais, mas eu tive a oportunidade de coordenar a resposta do Brasil à influenza por H1N1 e ao Zika vírus, que foram, inclusive, objetos do meu mestrado e do meu doutorado. Então, basicamente, este é o processo que me liga à gestão de emergências em saúde pública. Eu vou tentar aqui discriminar para vocês alguns aspectos desta situação. Então, considerando, aqui eu já falei, aqui tem o meu cartão eletrônico, quem tiver interesse de entrar em contato, está aqui o meu contato. Então, eu organizei a minha fala em 3 grandes eixos: o vírus, a doença e a enfermagem, fazendo essa ponte entre os assuntos. Sobre o vírus, o coronavírus, ele é um agente da doença do coronavírus, né? A doença pelo coronavírus é ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus que vocês estão vendo aí na tela, né, ele tem aqui um emaranhado do código genético do RNA, então parece um ninho, por isso esses vírus são chamados, eles são da ordem dos nidovirales, ou seja, vírus que tem um formato de um ninho no interior. E do lado de fora, essas espículas que estão aqui, elas se parecem no microscópio eletrônico com uma coroa. Então, por isso que a denominação de coronavírus. Desde o início do ano passado, eu era secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, eu fui secretário na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta e do ministro Nelson Teich, né? Nós fizemos um trabalho ali de organização da primeira cadeia de resposta à pandemia, com muitas dificuldades, muitas limitações, e aqui foi o primeiro artigo publicado na revista Science, falando de um novo vírus humano, um caso de pneumonia, isso no dia 3 de janeiro. E esse foi a primeira publicação. O primeiro caso real, possivelmente, foi em 17 de novembro de 2019, meados de 17 de novembro, primeiro caso oficial reconhecido é de 8 de dezembro, o primeiro óbito oficial na China em 11 de janeiro e o primeiro caso fora da China em 14 de janeiro. Os coronavírus são importantes patógenos de humanos e animais. No final de 2019, ele foi identificado, por isso que tem o 19 no seu nome. Ele se espalhou, né, pela China, pelo mundo inteiro. Não se sabe quando que ele saltou dos animais para humanos. No entanto, os primeiros casos sugestivos ocorreram em meados de novembro, como eu mencionei, e esteve ali no início da pandemia ligado a um mercado de frutos do mar na China. A gente sabe que os coronavírus são comuns entre pássaros e mamíferos, mas em morcegos eles são o hospedeiro natural dos coronavírus. A Ásia tem a maior população de morcegos diferentes e os coronavírus acabam tendo ali um locus, né, uma endemicidade muito grande. Há uma semelhança muito grande entre o coronavírus do morcego e o SARS-CoV-2, então não há dúvida que o hospedeiro primário se dá a partir do morcego. Há uma probabilidade muito grande, mas não sabemos do hospedeiro intermediário, se foi
alguém que comeu o morcego, alguém que manipulou o morcego, alguém que mexeu com amostras em laboratórios, se infectou, ou seja, todas as hipóteses estão em voga, estão sendo investigadas, mas isso não muda em nada a resposta à pandemia, porque teorias de conspiração foram alardeadas, mas a gente sempre tem que olhar para dois exemplos, que são Austrália e Nova Zelândia, que controlaram esse vírus apenas com medidas de proteção, mesmo sem vacinas, né, com testagem, isolamentos, e se fosse uma arma biológica, isso não teria o menor sentido, porque seria um fracasso. A outra questão é a organização genotípica desses vírus, né? Eles têm... são do gênero, nós temos o gênero alfa, beta e gama. O beta é onde está o SARS-CoV-2. Temos uma série de vírus que ocorrem todos os anos aqui no Brasil, em várias partes do mundo, que são o 220E, o NL63, o OC43 e o HKU número 1. Esses vírus, com certeza, todos vocês tiveram ele em algum momento da sua vida. Eles circulam entre nós, ou seja, nós temos algum nível de contato com o coronavírus. A persistência de anticorpos e outras características ainda precisam de mais entendimento. O SARS-CoV-2, ele tem muitas variantes de preocupação e de interesse. A OMS denominou agora por letras gregas, então temos a variante alfa, beta, gama e delta, que são variantes no Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia. Estamos, neste momento, preocupados com a variante delta. Então, este é o primeiro desafio que nós, enfermeiros, temos que ter, porque é impossível sabermos distinguir clinicamente, né, não é na triagem que a gente vai conseguir discriminar entre coronavírus e vírus influenza, por exemplo, agora no inverno, muito complexo. Não é possível, né? É uma síndrome onde as características são muito similares, principalmente no início. A gente sabe que na década de 70 e 80, cerca de 1/3 dos resfriados e gripes de trato respiratório superior e 5 a 10% dos resfriados gerais em adultos são por coronavírus. Aqui nós podemos observar uma célula lotada aqui de coronavírus, grudadinhas aqui no esfregaço. Qual a importância de entender a questão do vírus em si? Então, vamos lá para os primeiros desafios que nós temos como enfermeiros para enfrentar o problema. Primeiro, que com esta velocidade de transmissão que nós estamos tendo, essas variantes podem apresentar uma transmissibilidade muito maior, como está acontecendo com a variante Delta da Índia. A gravidade pode também ser maior, como nós vimos na variante Alfa do Reino Unido. Podemos ter alteração do padrão clínico e epidemiológico. A gente pode começar a observar o vírus afetando pessoas mais jovens, as manifestações clínicas apresentarem características diferentes daquelas que nós conhecemos. Por exemplo, muita gente ficou muito focada na questão da perda do olfato e do paladar. Mas não são todos que têm. Em torno de 20%, 30%, 40% que vai ter perda do olfato e paladar. A maioria das pessoas não vão ter perda do olfato e paladar. Então, cria-se alguns padrões que não são patognomônicos, ou seja, é muito comum você estar resfriado, uma gripe forte, você vai ter problema de olfato e paladar, mesmo não sendo coronavírus. Então, é muito preocupante a gente ficar focado em algumas características. Se não tem perda do olfato e paladar, então não é coronavírus, então eu vou ficar tranquilo. Não, gente, não. Todo mundo que tiver síndrome gripal tem que ser isolado. Temos que olhar para a menor capacidade dos testes laboratoriais, né? Alguns vírus podem acontecer, isso por enquanto não tivemos nessa situação,
e o escape viral, ou seja, as vacinas não responderem adequadamente, a questão da reinfecção, principalmente a reinfecção, é preciso distinguir a reinfecção baseado nos parâmetros clínicos da doença. Então, pessoas que tiveram uma elevada carga viral decorrente de uma doença grave pelo coronavírus, possivelmente vão ter anticorpos protetores de melhor qualidade do que aquelas pessoas que tiveram um coronavírus assintomático ou leve. Então, as pessoas que tiveram uma menor carga viral, depois de 6 meses, 7 meses, talvez tenham uma redução nessa proteção. Então, tem que distinguir muito bem, tem que separar o joio do trigo quando estiver falando sobre reinfecção. Não é uma coisa tão direta. Mas quando ocorre, no caso da P1, comparada com as demais variantes, a P1 está relacionada a uma reinfecção em torno de 20% a 60%, mais ou menos. Então, isso pode acontecer, além, obviamente, da perda, né, da proteção decorrente de anticorpos monoclonais, soros de convalescente, que estão sendo cada vez mais utilizados e compreendidos. Outra questão importante é a gente entender o papel aqui da espícula, ou spike, que é essa glicoproteína que fica aqui na membrana. Essa glicoproteína, ela tem um papel de ligação com a enzima conversora de angiotensina, e se essa spike, se essa proteína que faz ali a relação de chave e fechadura, ela sofreu uma mutação que altere a conformação e ela não se encaixe direito, eu posso ter problemas na qualidade da vacina, na eficácia da vacina e até mesmo na proteção. É quase que uma nova doença. Por isso que nós precisamos aumentar a velocidade da vacinação para que tenhamos uma cobertura vacinal elevada, acima de 70%, no menor tempo possível, para a gente reduzir, jogar lá no chão a transmissão, esses altos índices de transmissibilidade que temos observado. Nós estamos com índices muito elevados, positividade muito elevada. Aqui mostrando a ligação do anticorpo com a spike. Então, se nós tivermos problemas aqui, possivelmente teremos perda de eficácia, escape imunológico, escape vacinal. A gente pode observar aqui que no ano passado nós tínhamos uma epidemia. Então aqui eu tenho 22 de fevereiro de 2020 e aqui está fevereiro de 2021. Então, se a gente pegar aqui fevereiro de 2021 comparado com esse início do ano aqui, a gente pode observar que a proporção entre as variantes, essas proporções estavam muito mais equilibradas. Nesse ano, nós estamos com uma proporção, estamos desproporcionalmente mais afetados pela P1. Inclusive, isso é uma dúvida, nós não sabemos se a variante P1 ela vai ocasionar uma competição importante com a variante Delta da África, da Índia. Então, vamos ter que acompanhar. Mas hoje nós podemos dizer que a pandemia no Brasil, ela é assíncrona. Ela é síncrona, ou seja, eu estou quase que todos os lugares do Brasil, todos os estados do Brasil têm praticamente dominando o AP1. No ano passado, a epidemia era assíncrona, porque você tinha um deslocamento temporal maior entre os estados. Tivemos lá Manaus, depois Ceará, depois Pernambuco, depois o Sul, Centro-Oeste, por aí vai. Aqui é mostrando essa relação, tá, entre essas variantes. Então, a gente pode ver, por exemplo, que a variante Delta ela tem 4 cruzes, comparada com a variante do Brasil, a P1, que tem 2 cruzes. Ou seja,
A gente começou a ter agora transmissão comunitária de variante Delta no Brasil. Ou seja, uma pessoa está transmitindo para outra sem ter viajado para fora do país. Ou seja, está pegando de contato por contato. A evasão da resposta imune, por exemplo, na variante da África do Sul é maior do que nas demais. Mas todas elas, graças a Deus, estão efetivas contra as vacinas. Então, mais um desafio, garantir que a gente não tenha enfermeiros negacionistas que não queiram tomar vacina. Quando eu vejo algum enfermeiro falando que não vai tomar vacina, me dá vontade de ir lá e dar sei lá, não sei, dar uma injeção na pessoa, de vacinar a pessoa. Bom, e como é que nós estamos aqui? Eu peguei os países dos BRICS para a gente poder olhar para os BRICS, para a gente entender um pouco. Então, Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. Brasil e África do Sul estão no hemisfério sul. A Rússia, a Índia e a China estão no hemisfério norte. Nós estamos no inverno, eles estão no verão. Então, nós estamos vendo aqui que a África do Sul, onde a variante Delta está circulando já com muita intensidade, ela está vivendo uma ascensão de casos e óbitos bastante elevada, apesar que os óbitos não cresceram tanto como a gente viu em outras variantes, mas possivelmente resultado já da vacina. E o Brasil nós tivemos uma segunda recrudescência aqui. Essa queda aqui, gente, não considerem, viu? Porque isso aqui é atraso de notificação. Então, nós não sabemos ainda se isso aqui vai ser um platô, se aqui se a gente vai ver aqui, então, daqui, se a gente vai ver um platô, se realmente vai cair ou se vai subir, tá? Então, não dá para saber por enquanto. O número de testes, estamos testando muito pouco. No Brasil faz, em média, 2 a 3 testes para cada caso confirmado. Então, o número de testes nosso, ele é insignificante. Então, está aqui o Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, testando muito mais. E quando a gente olha para a vacinação, nós estamos vacinando muito bem, assim, baseado naquilo que foi possível fazer com esse conjunto de bons serviços prestados pela logística, né? A gente pode observar que o Sistema de Saúde, o PNI, tem essa força, né? Apesar disso, nós estamos aqui com apenas 12% da população com 2 doses. Deveríamos estar perto de 40%, 50%, como outros países fizeram, né? Então, e nós temos capacidade para fazer isso. Estados Unidos fez isso. Então, China está fazendo muita vacina. A Rússia está fazendo bastante também. O Brasil está com 12% aqui, mas vocês podem ver aqui que a proporção de pessoas vacinadas com 2 doses aqui, nós estamos praticamente igual à Rússia, mas a proporção aqui de vacinados com 1 dose, ainda tem muita gente que precisa voltar. Então, a gente tem visto um desafio enorme para nós da enfermagem é fazer com que a pessoa retorne. Essas vacinas, como a Pfizer e a AstraZeneca, que estão com intervalo de 3 meses, só complica a vida das pessoas, porque é um período de tempo muito longo. Muita gente esquece e acaba ficando com medo de voltar, sei lá, tem muita fake news rolando. Então, isso tudo atrapalha. Quando a gente olha para a projeção, nós estamos hoje no Brasil com 2.000 óbitos diários, assim, é um volume muito grande. A gente está falando de 2.000 óbitos em média, a gente sabe que não morreram 2.000 no mesmo dia, mas que a gente tem tido uma média de atualização já nessa série histórica de 2.000 casos, né? Com uma taxa de letalidade beirando 3, que deveria estar quase que
próximo de 1, ou seja, a taxa de letalidade aqui está influenciada pela testagem. Se eu não testo, eu tenho muitos casos de síndrome gripal que passou batido. Então, é importante aumentarmos a testagem. Um desafio imenso fazer isso. Baseado nos dados de mortalidade, nos óbitos que ocorreram até o dia 20 de junho, a Universidade de Washington faz essas projeções. Então, ela estima aqui que nós estaríamos hoje com, no pior cenário, com 1.868 óbitos. Nós estamos com 2.081. O intervalo de confiança é 1.691 a 2.103. Eles preveram 2.081, ou seja, está dentro do intervalo de confiança. Só que eles estão fazendo uma avaliação, fizeram uma projeção, baseado nos dados públicos até dia 20 de junho, e acertaram com esse nível de precisão que nós estamos no pior cenário e no limite superior desse pior cenário. É isso que ele está dizendo. Então, quando a gente olha aqui, se a gente vai seguindo nesse pior cenário, a gente vai entrar o mês de julho numa ascensão de casos, podendo atingir um limite superior aqui de 2.200, variando de 1.800 a 2.700 em meados do dia 16 de agosto. Isso sempre muda, porque pode ficar pior, pode ficar melhor, baseado na avaliação e nos dados projetados. A vacinação, nós já fizemos mais de 92 milhões de doses, tá? Possivelmente já está com mais de 100 milhões, isso vai atualizando com o tempo, tem um atraso aí do sistema de informação, mas vacinamos 168 milhões. Temos que vacinar 160 milhões de pessoas, com pelo menos uma dose até final de setembro. Então, para vacinarmos 160 milhões de brasileiros, se vacinarmos 160 milhões de brasileiros, atingiremos 70%, 74% da população brasileira. Poxa, aí poderia ser um caminho se nós conseguirmos diminuir o intervalo entre Pfizer, a segunda dose de Pfizer e AstraZeneca, para 4 semanas, é um desafio, para aumentar a adesão e aumentar a velocidade da proteção, para que a gente chegue no final de outubro com a maioria das pessoas com 2 doses, e aí sim a gente pode começar a discutir o Natal em família, compras, viagens e tudo mais, ou seja, é uma oportunidade. A gente já tem uma cobertura razoável em maiores de 70 anos, tá? Mas a gente ainda tem um grande desafio em menores de 70. Nós estamos fazendo, em média, por dia, 800, 600 doses de vacinas por dia. Precisamos fazer 1.360.000 todo dia. Não adianta fazer 1.360.000 hoje, não fazer amanhã e fazer só na outra semana. Então, esse é mais um desafio para nós. A enfermagem, obviamente, não depende da gente, depende dos gestores, mas tem enfermeiro como gestor, tem enfermeiro como aplicador, tem enfermeiro como vigilante, tem enfermeiro em todas as áreas. Então, é preciso compreender esta dinâmica, porque passa-se uma informação equivocada, mas olha, atingimos hoje 1.300.000 doses, batemos o recorde. Parecia que está batendo todo dia, só que quando você olha a média, está dando 600, tem semana que dá 400 por dia. Então, está muito ruim ainda. A primeira dose, ela está aplicada, né? Temos aqui uma situação mais confortável, e agora temos a Janssen. Então, a tendência aqui é a gente começar a visualizar um resultado melhor aí com esses dados. A doença, né? Aí temos aqui, né, a coleta de amostra nasofaríngea, né, utilizando SWAB, tá? E aí, essa coleta, ela tem um objetivo importante, que é entender, né, o teste laboratorial, ele ajuda a entender essa dinâmica na transmissão de doenças. Nós não sabemos por que algumas pessoas desenvolvem e outras não, né? Então, nós temos esta situação da
população em geral. Vocês sabem que nós não temos todos os casos, né? Todos os casos de uma população. O que a gente conhece é a ponta do iceberg. Então, voltando aqui, essa dinâmica da transmissão, ela vai nos resultar numa taxa ou número básico de reprodução, o R0. O R0, ele é a forma mais simples que eu encontrei de explicar o que é o R0 é pensar num barco com um buraco. Se esse buraco no barco for grande e a água que entra no barco for em volume maior do que a água que sai, é sinal que o meu R0 é maior do que 1. Então, eu estou aqui, nessa fase da epidemia, eu estou crescendo, eu estou aumentando o número de casos. Se o buraco, a água que entra, for igual a que eu consigo tirar, eu estou num platô, então eu estou aqui em cima. Se a água que eu tiro é maior do que a água que entra, então eu estou diminuindo, tá? Então, essa é a situação real, atual. Tá? Hoje nós estamos, segundo o Imperial College de Londres, nós estamos com 1,07. Se é 1,07 é maior do que 1, então nós estamos ainda numa ascensão. O tipo de sinais e sintomas do vírus e a capacidade de nós, da enfermagem, discriminarmos entre gripe, resfriado e Covid. Não tem como fazer isso. Não tem como saber se uma pessoa com síndrome gripal que está entrando no posto de saúde ou no hospital, ela está com resfriado, gripe ou Covid. A não ser, obviamente, pela gravidade, né? Estou com muita falta de ar, estou com muita febre e tal. De modo geral, você estabelece a gripe com um patamar um pouco maior do que o resfriado. Mas no início do quadro clínico, não existe um sinal patognomônico que possa discriminar essas variações aí. E pensando que gripe e resfriado, você vai ter aí também não só influenza, mas vários vírus, influenza A, influenza B, pode ter rinovírus, parainfluenza, metapneumo, entre outras viroses que são muito comuns nessa época do ano. E o espectro clínico da Covid é também muito complexo. Ele vai, por exemplo, eu tenho 100 pessoas que pegaram o vírus, são infectadas. Das 100 pessoas infectadas, 40 serão somente portadores, não vão apresentar sinais e sintomas, ou caso esses sinais e sintomas apareçam, vão ser tão leves que elas nem vão perceber, os oligossintomáticos ou pré-clínicos. Então, eu tenho 40% dessas pessoas não apresentando sinais e sintomas, e elas estão por aí, transmitindo. Então, essas 40%, elas não terão a doença pelo coronavírus, mas terão a infecção pelo SARS-CoV-2. Já 60 pessoas vão apresentar algum tipo de sinal e sintoma. Dessas 60 pessoas, 49, que dá 81%, vão apresentar quadros leves ou moderados. É isso que vem aquela máxima de falando que você pode dar cloroquina, ivermectina, qualquer tina dessa, que vai dar a mesma coisa. Não tem resultado, porque a maior parte das pessoas, se eu junto 49 com mais 40, de cada 100, 89% não apresentará nada, vai se recuperar espontaneamente. É isso que acontece toda hora. Já para uma outra parcela, daquelas 60 que apresentam sintomas, 8 apresentam sintomas graves, dá 14%, e outras 3 vão apresentar quadros críticos ou fatais. A letalidade global no mundo está em torno de 2 a 3%, mas imagine o seguinte, se eu tenho uma população de 100 milhões, eu estou falando de 3 mil casos críticos, que vão precisar de ventilação mecânica e tudo mais. Na hora que eu entro no hospital, a minha possibilidade de necessitar de suporte ventilatório, seja
uma máscara de O2, né? Uma máscara para aumentar o fluxo, ou até mesmo a ventilação mecânica, dá em torno de 20%. Essa é mais ou menos o que a literatura tem colocado. Essa doença, ela traz muitos desafios para nós da enfermagem. Nós estamos lidando com uma doença que não ataca proporcionalmente todas as pessoas. As pessoas pobres, os mais velhos, os hispânicos, os negros, os pardos, são mais afetados que outros grupos, que os brancos, por exemplo, do que comparado os mais velhos com os mais jovens. Então, você tem uma disparidade racial e étnica muito grande. Além disso, ela tem causado excessos de morte muito elevados no mundo inteiro, principalmente Brasil e Estados Unidos. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, o evento que mais matou gente foi a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, ela durou 4 anos. Foi de 1861 a 1865. E matou 620 mil pessoas. Só a Covid, até há poucas semanas atrás, já tinha 573 mil. Então, estamos nos aproximando do número de vítimas que tivemos na Guerra Civil Americana nos Estados Unidos em menos de 2 anos completos. Então, é uma realidade bastante preocupante. Bom, lembrando aqui que a gente está falando de uma doença nova, nós também temos que levar em consideração as limitações das tecnologias em saúde. Então, a gente tem tecnologias leve dura, tecnologia dura, fluxos, processos e tudo mais. Quando a gente está falando de testes, aí eu estou falando de sensibilidade, de especificidade, de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Quando eu estou falando de vacinas, aí eu vou entrar para uma outra tecnologia. Então, eu vou olhar segurança, eficácia, efetividade, eficiência, a disponibilidade, distribuição, a utilidade, entre outros aspectos. Então, é importante a gente compreender essa dinâmica para compreender esta organização. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumão das informações. Então, vamos supor que a pessoa tenha iniciado os sintomas no dia 1 de junho. 1º de junho, está aqui. 1º de junho. Ela iniciou os sintomas. Então, ela está dentro daqueles 60%. As pessoas sintomáticas, a duração dos sintomas nas pessoas sintomáticas está em torno de 13 dias. Com intervalo interquartil, lembrando lá, eu tenho o valor mínimo, tenho o valor máximo. O valor do meio é a mediana, 50% para um lado, 50% para o outro. Eu tenho o primeiro quartil que me divide 25% para um lado, 75% para o outro. E o terceiro quartil que divide 75% para um lado e 25% para o outro. Ou seja, eu consigo dividir. E quando eu pego o primeiro quartil e o segundo quartil, eu tenho 50% da minha amostra. Então, o intervalo interquartil, neste caso, é de 5 a 24 dias. E nos casos graves, a duração dos sintomas é maior, chega a 16 dias. Aí eu olho para trás, né? Se eu quero encontrar uma pessoa que seja contactante. De modo geral, a gente utiliza 2 dias antes do início de sintomas até 9 dias depois do início de sintomas. Então, eu considero contactante quem teve contato comigo, que estava sintomático, neste período. Porém, os testes, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Testes de diagnóstico, são testes RT-PCR e antígeno, e testes de vigilância, que são IgM e IgG, aí vem ELISA, entre outros.
Os testes RT-PCR, eles vão dar falso negativo, principalmente se eu testar antes de 7 dias do início de sintomas e depois, a partir de 18 dias do início dos sintomas. Então, a probabilidade de ter falso negativo é muito elevada. Se eu tiver que internar, ou seja, eu evoluí, fiquei grave e tal, isso geralmente ocorre a partir do 7º dia. E aqui eu tenho, do início dos sintomas até o 7º dia, eu tenho o período ótimo para coleta de exame de amostra de nasofaringe para fazer o teste rápido de antígeno. E do 3º dia até o 10º dia, então, do 3º dia até o 10º dia, está aqui, eu vou ter o período ótimo para a realização do RT-PCR. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, que a minha curva ela vai crescendo, então a carga viral ela tem um padrão mais ou menos assim. Então ela vai ter um período ótimo. O período de incubação, de modo geral, ele é de 6 dias, ou seja, 50% a mediana. O intervalo interquartil vai de 2 a 11 dias. Então, 25% dos casos tem início dos sintomas a partir de 2 dias antes do início dos sintomas, aliás. Tem um período de incubação de 2 dias. 2 dias antes, foi exposta ao vírus 2 dias antes do início dos sintomas. O período de exposição, de modo geral, ele vai de 1 a 2 semanas, por isso que a gente fala 14 dias como referência. A gente tem as vacinas, um conjunto grande de vacina, então a vacina é uma medida de prevenção primária, onde eu tenho já algumas tecnologias, nós temos no Brasil já 4 tecnologias em uso, então temos o vetor viral da Janssen, que usa o adenovírus AD26, temos o vetor viral da AstraZeneca, que usa um adenovírus de chimpanzé, temos a Coronavac, que usa o vírus inativado, e temos a vacina baseada em RNA, que é da Pfizer. Para cada uma dessas vacinas, eu tenho esquemas de doses diferentes. No caso aqui da Janssen, 1 dose, para as demais 2 doses. E algumas vacinas, como por exemplo a Pfizer e a vacina da Coronavac e a AstraZeneca, já estão em fase 4, que é aquela fase já de consumo, né, estão em uso e tal. Além disso, eu tenho a proteção proteção geral. Então, a proteção global contra ficar doente, por exemplo, pegar a Covid, é de 50% na Coronavac, 82% na AstraZeneca, 95% na Pfizer, 81% na Bharat e 92% na Sputnik. Porém, quando a gente olha para evitar casos graves e óbito, que é a prioridade do programa de vacinação, nós temos 97% na Coronavac, 90% na AstraZeneca, 80% na Pfizer, ou seja, são todas elas excelentes vacinas. Então, pelo amor de Deus, não entrem nessa vibe de sommelier de vacina. Vacine e tome a que estiver disponível no momento. Porque a estratégia não é fazer contenção, é fazer mitigação. Essa é uma estratégia importante. Teremos capacidade de vacinar todo mundo até o final do ano? Sim, teremos capacidade. Por quê? Porque o governo adquiriu 662 milhões de doses de vacinas. Essas vacinas, essas 662 milhões, chegarão até dezembro, só que no último trimestre, no 4º trimestre, de outubro a novembro, tem previsão de entregar 348 mil doses. Até setembro, teremos um total de 141 mil mais 172 milhões de doses, ou seja, a gente chegará até o final de setembro com 312, se não me engano, mais de 310 milhões de doses de vacina.
Nós, para vacinarmos 90% das pessoas que podem ser vacinadas, que são aquelas com 12 anos ou mais, que representam 83% da população, eu tenho que vacinar 160 milhões, se for a meta de 90, como está no PNI. Para isso, eu preciso de 283 milhões de doses de vacina, considerando que chegue às 38 milhões da Janssen, ou então eu tenho a quantidade de doses aí suficiente para dar aplicação de 2 doses em todas as pessoas com mais de 40 anos, por exemplo, e fazer uma dose em todo mundo até abaixo de 40. Nós já vacinamos uma boa parte da população, as pessoas com mais de 70 estão com uma proporção elevada de proteção, tem uma pequena parcela de pessoas que não tomaram a segunda dose, está aqui, e aqui essa área toda é a área que precisa ser vacinada, e aí para isso eu tenho promovido, discutido e tentado convencer as pessoas que nós precisamos fazer um grande mutirão nacional de vacinação e pressionar o governo, pressionar as autoridades para fazermos essa questão o mais rápido possível. Onde que a enfermagem entra em outro aspecto nessa história? Nós somos uma área que vem sendo afetada, né? Nós temos hoje 57 mil casos reportados entre enfermeiros, são 817 óbitos entre profissionais da enfermagem, então isso dá uma incidência de 2.290 por 100 mil e mortalidade de 32 por 100 mil. É muito elevado, tanto para a incidência quanto para a mortalidade, considerando o meu universo, 2.504.000 enfermeiros. A gente sabe que muitos não estão trabalhando, então esses valores são maiores do que a gente imagina. Para responder à emergência, eu preciso ter estratégia, tenho que ter um plano, tenho que ter previsão, tenho que evitar que a emergência se torne uma crise de governança. Quando eu tenho uma situação, como a gente teve agora, que foi, né, praticamente, nós tivemos uma oportunidade pequena, porque a gente está reduzindo o volume de casos que a gente consegue reduzir, é muito pequeno. Então, o tempo, a velocidade, o uso de medicamentos que não tem efeito e tal, é esse o padrão que a gente tem. Ou seja, a gente chega, independente de fazer alguma coisa ou não, a gente vai ter isso. Vai chegar aqui em cima e vai cair. Vai chegar em cima e vai cair porque ou as pessoas vão morrer ou as pessoas vão se curar. Então, para isso, eu tenho muito óbito, é o que está acontecendo no Brasil. Agora, se eu consigo fazer ações com oportunidade, com coerência, mesmo tendo uma montanha, essa montanha não vai ser e eu vou proteger, e é isso que a gente tem que lutar, proteger o máximo de pessoas possível. Então, esse é o nosso desafio. Então, para isso, a estratégia é por meio da comunicação, da educação. E nós, da enfermagem, temos que dar exemplo. Se a gente não tem capacidade de voltar usando máscara, fazer distanciamento físico, organizando e pensando desde a graduação, numa cadeia de processo de detecção, verificação, notificação, avaliação, resposta e governança, não vai ser a população em geral que vai dar conta. Então, eu acho fundamental que nós todos da enfermagem tenhamos um cuidado excepcional, porque é possível, sim, voltar, como muitos enfermeiros estão trabalhando e ficaram por muitos meses, e muitos colegas nem sequer pegaram. Por quê? Usaram máscara corretamente, e hoje já dá para você comprar uma máscara de melhor qualidade, uma PFF2, hoje você compra por R$5, R$4, então daria para você comprar 5 PFF2 e substituído. Usa uma na segunda e essa que usou na segunda vai usar na outra segunda. Deixa ela no local arejado, deixa ali separadinho. Na terça pega uma segunda, coloca. Ou seja, estamos num outro patamar da epidemia. Esses cuidados que nós sabemos, eles só fazem sentido num compartilhamento de responsabilidades. Então, tem ações que serão de responsabilidades pessoais, ou seja, você aluno, você professor, você cidadão, pai, mãe, todo mundo, manter distância física, higienizar, usar máscara,
evitar tocar o rosto, limitar a permanência, usar o álcool em gel, isso é uma obrigação sua, pessoal. Já o seu chefe, o gestor, o prefeito, tem que fazer rastreamento de contato, mais testagem, uma comunicação mais eficiente, quarentena, isolamento, vacina, ventilação, ou seja, adequar os ambientes para esse retorno seguro, porque é possível. É possível manter as janelas mais abertas, colocar o ventilador de uma forma que ele crie um fluxo para fora da sala. Se for identificado um caso, isso não quer dizer que é um fracasso da sua capacidade, pelo contrário, a identificação de casos é uma fortaleza, porque você consegue, assim, quebrar a cadeia de transmissão. E, para finalizar, eu vou citar o Rudolf Virchow, que fala que não é verdade que sempre acabamos descobrindo que as doenças da população podem ser ligadas a defeitos da sociedade. Só olhar para os jornais do Brasil, a gente vê o nosso defeito da nossa sociedade. Muito obrigado. Quem tiver interesse, meu e-mail está aí, o anderson@epidemiologista.com. Muito obrigado. Obrigada, doutor Wanderson, nosso prazer, assim, um prazer enorme tê-lo aqui, um orgulho ver um enfermeiro compartilhando conosco tanto conhecimento atualizado num momento tão importante. Então, muito, muito obrigada por você ter vindo e estar aqui compartilhando todo esse conhecimento com tanta clareza, né? Acho que isso foi brilhante da sua parte, então te agradeço imensamente. Nós estamos aí com vários comentários no chat. Eu vou aproveitar ainda aqui um pouquinho do nosso tempo e vou fazer algumas perguntas que chegaram para a gente, né? Então vou ler exatamente aqui como chegou a mim. Então, como você avalia a atuação da enfermagem brasileira no contexto da pandemia? Eu avalio que a enfermagem foi... Eu acho que nós nunca estivemos tão em evidência quanto estivemos agora na pandemia. Enfermagem, eu digo que eu sou duplamente beneficiado, porque enfermeiro e epidemiologista, ninguém sabia nem falar. Enfermeiro não se falava e epidemiologista ninguém nem sabia o que era. Então, está todo mundo agora falando epidemiologista no Jornal Nacional, nos jornais, assim, com muita destreza. Isso é uma vantagem. Nós tivemos experiências incríveis, né? Vários enfermeiros trabalhando em várias frentes, e tanto na vigilância, né? Eu sou um exemplo, eu não sou o único, tem o Jean, por exemplo, Barrado, lá em Belo Horizonte, fazendo um trabalho incrível, temos a Etel lá no Espírito Santo, temos vários colegas fazendo um trabalho muito grande. E, por outro lado, eu acho que desde o início da pandemia, eu tive um contato muito grande com o Manuel, do CUFEM, na época. A gente tentou fazer esse trabalho de monitoramento, de mortalidade. Eu tentei fazer o máximo possível, mas nós ainda temos muitas limitações. Quando eu vi enfermeiros falando, assim, uma enfermeira, por exemplo, que eu não vou tomar vacina, me dá vontade de descredenciar. É isso aí, colocaram isso no nosso chat, que é para tirar o Corém. A Vilanice, nossa presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, ela colocou que é para tirar o Corém dessa pessoa. Wanderson, tem uma outra pergunta aqui, não sei se a pessoa já se sentiu contemplada, mas eu vou ler. As cidades do interior e litoral do estado de São Paulo têm apresentado recordes de casos confirmados de Covid-19 nas 24 horas. Sobretudo na penúltima semana de junho. O que representa esse efeito bumerangue em relação às taxas de infecção, internações e mortes? Então, esse é um aspecto interessante, né? Nós não sabemos muito bem ainda o que vai ter, se a gente já tem circulando entre esses casos já a variante Delta, porque a gente está testando muito pouco, a gente está fazendo muito pouca genotipagem, então nós temos muito pouca informação sobre as variantes na população. A gente sabe que ela está presente,
A gente pega alguns casos, porque a gente está identificando, mas ainda assim é muito pouco. Por outro lado, a gente sabe também que sempre depois de uma quarentena, depois de uma restrição, você vai ter um aumento de casos. Isso é natural, sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu em todos os lugares. Então, eu acho que a gente está vendo esse reflexo. Complementando, tem o cansaço da população, ninguém aguenta mais ficar usando máscara, fazendo distanciamento, está todo mundo cansado. E a gente tem que respeitar também o cansaço da população. Apesar da gente falar, tem que fazer isso, aquilo, outro, é bastante complexo esse movimento todo. Então, eu acho que é multifatorial, não é unifatorial. Perfeito, obrigada. Agora eu vou fazer as duas próximas junto, porque acho que elas estão relacionadas. Então, a primeira pessoa coloca, elas não se identificam, então não posso dizer aí quem foi, mas inicialmente agradece a oportunidade, né? E aí ela diz assim: sentimos falta de epidemiologistas na assessoria do governo. Como você vê a atuação desses especialistas nesse cenário da pandemia? E a outra pede para que você conte um pouco a sua experiência no Ministério. Perfeito. Eu tive uma experiência... O Ministério foi minha casa Eu entrei no Ministério, gente, em 1º de agosto de 2001. Era na gestão do Fernando Henrique ainda. Bajas Neves, Fernando Henrique. E permaneci até 20 de maio de 2020. Eu fiz um concurso em 2009 para o Hospital das Forças Armadas. Eu sou enfermeiro epidemiologista do HFA, do Hospital das Forças Armadas, mas eu nunca saí do Ministério. Acabei trabalhando toda a vida, eu fui cedido para o Ministério, mesmo durante o probatório, porque eu estava, na época, coordenando a epidemia de H1N1. E depois, em 2017, eu fui para a Bahia trabalhar com pesquisa na Fiocruz. Então, eu nunca saí do Ministério da Saúde na prática, eu sempre trabalhei no Ministério. Agora, neste momento, eu estou no Supremo Tribunal Federal, eu sou responsável pela Secretaria de Saúde do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que eu não imaginava. São mais de 7 mil pessoas, a gente faz atendimentos de muita gente, porque a gente é responsável pelo cuidado tanto do STF quanto do CNJ. Então, tem muitos trabalhadores terceirizados, servidores, então é uma instituição grande. E na primeira questão, eu esqueci a pergunta. Me repete, por favor. Você está sem o áudio, Rê. Desculpe. Sentimos falta de epidemiologistas na assessoria de governo. Como você vê a atuação desses especialistas nesse cenário da pandemia? Então, é uma coisa lamentável, porque o Ministério da Saúde tem muita gente bacana, tem muitos epidemiologistas, muitos amigos meus estão lá ainda, sabe? Pessoas como Giovanni França, a Grace Madeleine, a própria Franciele é epidemiologista, que é coordenadora do PNI, ela é enfermeira e é epidemiologista. Temos vários, só que essas pessoas não têm voz, não têm acesso, como eu tive na gestão do ministro Mandetta. Nem sequer o secretário atual tem, como eu tive na gestão do Mandetta. Então, o Mandetta deu muito apoio para a enfermagem, né? Eu fui o primeiro enfermeiro a ser secretário do Ministério, ou dos ministérios, desde a criação do Ministério da Saúde. Imagina o que é isso. Nossa categoria, nunca assumiu essa posição até o Mandetta entrar. Então, assim, ele é médico, né? A irmã dele é enfermeira, então a gente tem uma grande relação, a gente tem trabalhado, discutido durante a gestão. Então, eu tentei ao máximo fazer jus a essa responsabilidade tão grande que vocês me deram, né? Porque somos um só corpo, né? A enfermagem precisa estar mais unida, acho que a gente precisa estar presente em outros lugares, mas não podemos ser soberbos. Tem muito enfermeiro, veterinário,
biólogo, pessoal com muita experiência no Ministério da Saúde, que infelizmente não foram ouvidos. Então não é que não sabiam fazer, não é que não tinham. Eu não sou o único, né? Tem uma geração inteira lá dentro trabalhando, dando consultoria, fazendo análise. Lamentavelmente só não foram ouvidos. Obrigada, Wanderson. Só para compartilhar com você, a Miriam fez a pós-graduação conosco, né? É verdade. Margarete, acho que está aí nos ouvindo, foi aluna da Margarete, fez mestrado, doutorado, colega nossa mesmo, pessoa querida também. Professora Lúcia, que está com você, ela quer fazer aqui algumas colocações e pergunta, eu imagino. Sim, acho importante, né, Wanderson, super obrigada e parabéns mesmo pela sua explanação muito clara, objetiva, acho muito importante. E gostaria que você enfatizasse, né, na perspectiva de um epidemiologista, com a sua expertise, o epidemiologista, ele trabalha muito, né, nós trabalhamos muito com uma questão importante, que é a identificação de surtos em localidades fechadas, como é a nossa escola, né, uma universidade. Então, eu gostaria que você enfatizasse, porque nós estamos nesse momento com uma ferramenta, de alguma forma, para a identificação de surtos dentro da escola, né, para ocorrência entre os alunos, docentes, trabalhadores. E nós estamos, como você falou, né, sempre com a dificuldade que nós não vamos nunca fazer o diagnóstico, né, se é Covid ou não. De toda maneira, nós estamos fazendo com base em monitoramento dos sinais e sintomas e imediatamente fazendo a orientação para quarentena e isolamento. Então, só para destacar o quanto é importante a ferramenta de monitoramento para a identificação de surtos. Como vocês sabem, a gente já teve várias situações de surtos no Brasil, né, em ocorrências, assim, absolutamente impensável, né, como, por exemplo, a gente teve em doença de Chagas com a identificação de surtos na questão do açaí, né, nós tivemos toxoplasmose aguda em algumas cidades, quando a gente teve, por exemplo, né, a identificação de gatos, né, urinando em caixas d'água. Então, assim, para nós é muito importante essa ferramenta de identificação de surtos dentro da universidade. Comenta um pouquinho essa importância para nós. Excelente. Uma das técnicas que eu aprendi ao longo do tempo é que nós temos diversas maneiras de detecção, tá? Eu me recordo de uma das reuniões que a gente fez, o Jarbas Barbosa é vice-diretor da OPAS em Washington e foi secretário de vigilância há muitos anos. E eu me recordo da gente discutindo modelos de vigilância, e uma das estratégias que ele fazia assim, ele desenhava um funil, ele falava assim, não interessa de onde vem, o que interessa é que quando passar para o funil, ele siga um fluxo, ele tenha alguém vai cuidar daquela informação, vai trabalhar e vai checar aquela informação. Todo dado deve ser trabalhado. E com isso, nós incorporamos na nossa rotina um conceito de vigilância de rumores. Ou seja, eu trabalho com uma informação que pode não ser verdadeira, pode não ser tão precisa, mas eu tenho que valorizá-la e eu tenho que usar uma técnica de verificação. Então, eu vou checar se aquela informação é verdadeira ou não. Isso do ponto de vista de informações, seja coletadas ou que cheguem de forma passiva, ou seja, alguém está me ligando por um telefone ou está procurando uma unidade da escola e fala, estou com febre, não estou passando bem e tal. Então, a gente tem que ver a proteção, essa rede, esse conjunto, como se fosse uma cebola. Então, a gente pensa no seguinte, o aluno está em casa, o professor está em casa, não está se sentindo bem, não vá para a escola. Não vá para a escola. Eu não preciso chegar lá para checar. Primeira coisa é essa. Então, beleza, eu não estou. Mas ninguém está impossibilidade de sair de casa bem, no meio do trajeto, ficar mal. Aí eu chego na escola, eu vou ter uma outra camada de proteção. Vai ter alguém medindo a temperatura, perguntando coisas que são repetitivas, mas são importantes.
teve febre, teve contato com alguém, mede a temperatura, aquilo ali não é para pegar todo mundo, aquilo é como se fosse uma peneira de brita enorme, que vão passar vários casos que a gente não vai perceber, ou porque a pessoa não valorizou aqueles sinais e sintomas, e esses termômetros muitas vezes não têm muita precisão, e a pessoa entrou. Aí chegou na sala de aula. Na sala de aula, a pessoa, o aluno ou o professor pode passar mal. Então, aonde ele procura? Com quem ele fala? Onde se registra essa informação? Então, em São Paulo, eu falo nós porque eu ajudei a criar, dentro do CIMED, eu não sei se vocês conhecem, nós criamos um espelho. Eu ajudei a Secretaria de Educação a criar um espelho do ESUS Notifica, que é um sistema de notificação de síndrome gripal. E vocês podem e devem utilizar ele como um instrumento de registro de vocês, para vocês monitorarem, porque lá vocês vão ter muito mais capacidade de gerenciamento da informação de vocês do que no ESUS Notifica. E ali é para vocês identificarem os casos que tiverem relação com as atividades presenciais, não é para monitoramento das pessoas que trabalham, têm vínculo com a escola. A gente tem tido alguns problemas ainda, pessoas que estão registrando, que nem estão no remoto, ficaram doentes em casa, não foram para a escola e entram ali na contabilidade como se tivessem sido pessoas da escola que ficaram doentes, mas o risco não tem nada a ver com a escola. Então, isso tem acontecido. Esse trabalho, eu acho que vocês precisam se apropriar desse ambiente, porque isso vale para todos os níveis escolares, vale para ensino fundamental, médio, superior. Está muito legal, eu acho que na hora que vocês entrarem, a faculdade, a escola de enfermagem, poderia liderar esse trabalho, sabe, mostrar o resultado disso para valer para a USP inteira, ou seja, a gente ter uma experiência de um campus universitário fazendo monitoramento, que aquilo foi para vocês. Então, vocês têm lá um painel de dados já pronto e tal, mas o mais legal é que isso está vinculado a uma rede. Vocês poderiam ter, devem ter muitas coisas aí prontas e tal, mas valeria valorizar esse ambiente. E depois eu tenho que fazer a camada de saída. Então, eu tenho escalonamento de horário, eu tenho distanciamento físico dentro das salas, eu tenho uma ventilação, eu tenho prioridade de uso de atividades ou realização de atividades ao ar livre, atividades em ambientes mais arejados, né? O ensino vai ser híbrido, a gente nunca está falando do retorno ao que era antes da pandemia, até que nós tenhamos realmente uma segurança maior. Então, eu acho que o caminho é por aí, sabe, Lúcia? E eu acho que vocês podem aproveitar os alunos para poder ensiná-los epidemiologia de campo. Então, na hora que tiverem um caso, por que não um grupo de alunos, estudantes, serem os investigadores, né, e fazer um trainee, assim, vocês treinarem esses alunos para eles investigarem, né, aplicar um questionário e tentarem entender a cadeia de transmissão e talvez, quem sabe, vocês conseguiriam ter aí uma análise ou um perfil da taxa de ataque por sala de aula. Já pensou que maravilha? Então, seria super legal. Nós não temos taxas de ataque por subgrupos, então precisamos ainda avançar bastante. Eu acho que seria uma boa oportunidade. E o que eu puder ajudar, se vocês tiverem interesse depois de saber um pouco mais sobre o CIMED, eu posso ajudá-los aí. A gente combina um outro horário. Obrigado. Obrigada. Mais algum comentário, Lúcia? Você tem feito um excelente trabalho aí, junto com a Érica, que eu consigo ver na tela, e um grupo até razoavelmente grande, né? Grande no sentido de pessoas que estão realmente se dedicando para esse cuidado aí da pandemia na escola de enfermagem, viu, Wanderson? Estou aqui aproveitando a situação, porque elas realmente fizeram um trabalho muito, muito bom. E a nossa assistente colocou aí no chat o nosso site aí, que também está bastante
didático, com monitoramento. Todo dia, às 5 da tarde, elas mandam e-mail para tudo. A gente tem que responder, não pode fingir que não esquecer. Aí uma cobrança. Não, esse é o maior desafio, eu entendo a Lúcia, porque o engajamento é o que é o mais difícil. Todo mundo, né? Emergência, gente, é assim. Olha a clássica da emergência. Vou pegar um exemplo lá daquele desmoronamento em Petrópolis. No primeiro dia, enchente, no primeiro dia você tem o Zeca Pagodinho, que vai lá com o jet ski dele, faz foto, todo mundo tá. No segundo dia, você tem um monte de gente fazendo campanha, arrecadando, aí chega lá uma sandália havaiana sem o outro pé, chega remédio vencido, chega de tudo. Aí vai todo mundo, solidariamente, vamos ajudar. Campanha, papapá, beleza. Gente, na segunda semana não tem uma alma viva, e fica lá os que estão precisando trabalhar. Então, emergência é sempre isso, assim, tem o momento da catarse, aí, da euforia, mas o mais difícil é a gente se preparar para condições. Uma sugestão que eu dou para vocês é colocarem o tema emergência e saúde pública no currículo, seja como opcional, seja como um curso de verão, alguma coisa assim, porque precisamos formar epidemiologistas de campo, precisamos ter 2.000 epidemiologistas de campo, nós não temos isso. Então, é fundamental isso. Mas parabéns. Obrigada, Wanderson. A gente vai encerrar aí para respeitar nosso combinado, né? Mas as pessoas estão pedindo aí seu e-mail, eu vi que você compartilhou, também estou à disposição para compartilhar os contatos, se você me permitir. À vontade. Antes de a gente encerrar, eu também gostaria de... Você deve ter percebido que nós estamos gravando, eu acabei na emoção aí do início, não te perguntando, não solicitando autorização, então eu queria te perguntar se eu posso disponibilizar no nosso site da Escola de Enfermagem essa apresentação aí, que eu acho que foi brilhante, e aí a gente tem possibilidade de permitir que outras pessoas que não puderam estar aqui também possam assistir. Então, Wanderson, olha, um abraço muito carinhoso, muito obrigada por ter colaborado aqui, por ter vindo, por ter compartilhado o seu precioso tempo, né? E de verdade, com certeza, vamos chamar de novo, vamos ficar lá na fila de espera até que você possa nos atender novamente, tá bom? Combinado, Regina. Muito obrigado a todos da USP, Lúcia, Marina, todos aí, Antônio, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Obrigado, Beijo, tchau.